Com a palavra o deputado Marcel Van Hatten. Bom, senhor presidente, caro relator ad hoc, senador Marcos Rogério, em seu nome quero cumprimentar o relator, deputado Alfredo Gaspar, está fazendo um excelente trabalho, demonstrando que a CPI não tem lado. A CPI quer encontrar a verdade e fez perguntas, sem dúvida nenhuma, desconfortáveis, e é assim que um relator deve agir, porque são perguntas necessárias que precisam ser feitas e foram respondidas. Então, depois de cumprimentar Vossa Excelência relator e o presidente, eu quero cumprimentar o deputado Onyx Lorenzoni, ministro Onyx Lorenzoni, porque ele, além de estar aqui contribuindo com essa CPMI, ele tem respondido, de fato, todas as perguntas. Nós vimos o ex-ministro Lupe, quando eu comecei a fazer algumas perguntas que eram desconfortáveis, não quis responder. Decidiu ficar calado. O senhor em nenhum momento utilizou aqui o direito ao silêncio. E eu gostaria de elogiá-lo por isso, porque se tem um ressentimento grande desta comissão, são os habeas corpus que são concedidos pela STF, que o senhor também não buscou, como a maioria dos demais aqui buscaram, e o fato de ter respondido a todas as perguntas, então quero aqui elogiá-lo por essa postura. Sem contar que eu aqui também preciso fazer um reconhecimento à trajetória do Onyx Lorenzoni, uma pessoa que eu acompanhava como representante parlamentar do meu estado, do Rio Grande do Sul, com muito orgulho, desde antes de sonhar um dia estar sentado aqui, nesta cadeira, no Senado da República, participando de uma CPMI. Justamente porque eu o acompanhava, antes ainda como deputado estadual lá no nosso estado, como uma das figuras que mais ia atrás da verdade e conquistou muita coisa, no momento em que a verdade ainda valia muito no Brasil. Pelo menos para mim continua valendo. Mas, lamentavelmente, para um setor da nossa elite, em particular aquele no judiciário, na cúpula do judiciário, o trabalho feito no passado, que era em busca da verdade, virou um grande engodo, uma grande narrativa, a ponto de termos o maior líder do esquema, que Vossa Excelência ajudou a denunciar e foi um dos protagonistas na denúncia, ser hoje presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas dias melhores virão, em que a verdade voltará a ser a coisa mais importante, e nós voltaremos a ter um presidente que orgulhe o Brasil e ministros que busquem o melhor para o seu país, como foi o seu caso. Eu sou testemunha disso, como ministro que foi do presidente anterior, do presidente Jair Bolsonaro. Mas, obviamente, querer fazer o bem não significa conseguir. E querer acertar não significa sempre acertar. E aí eu quero começar com uma pergunta que pode ser um pouco desconfortável, ministro Onyx, mas eu sou conhecido aqui na CPMI por fazer as perguntas confortáveis ou desconfortáveis para todos da mesma maneira. O senhor disse no início do governo, se eu não me engano, já foi no dia 1º ou 2 de janeiro, e saiu em todos os jornais. Queremos despetizar o governo. Ou melhor, despetizar a esplanada. No entanto, o que nós vimos, apesar de Vossa Excelência ter feito um decreto com mais de 300 exonerações logo em seguida, nós vimos que boa parte daqueles que assaltaram a República ao longo dos anos, em vários órgãos permaneceram e para outros tantos voltaram. Um deles é o senhor Virgílio, que é tido como um dos maiores ladrões do INSS do Brasil. Sua esposa, Thaisa Hoffmann, esteve aqui, ele próprio também. E que teve o seu primeiro cargo de comissão, e os petistas odeiam que a gente lembre, em 2008. Em 2008, no segundo governo do Lula. Depois foi para o governo da Dilma, esteve no governo do Temer, acabou indo também para o governo do Bolsonaro. E aí eu acho que Vossa Excelência, por mais que tenha se surpreendido com o currículo do ex-ministro Oliveira, acho que o senhor cometeu talvez o mesmo equívoco que eu cometi quando eu li só o currículo antes dele falar aqui, achando que ele era uma pessoa extremamente preparada, porque nem o seguro-defeso ele soube dizer exatamente como fazia para protocolar e para conseguir depois. E foi ele que botou o Virgílio, durante o governo Bolsonaro,
como procurador-geral do INSS. E aí eu pergunto, por que não deu certo a despetização do governo Bolsonaro, ministro Onyx Lorenzoni? Bom, deputado Marcelo, tudo que o senhor falou a meu respeito eu devolvo, né? Pela admiração e respeito que eu tenho pelo senhor e pelo belo trabalho que o senhor faz no Parlamento brasileiro. Muito obrigado. Queria deixar claro o seguinte, né? Eu tinha um conceito de que ao longo dos quase 16 anos, né, do primeiro ciclo que o Partido dos Trabalhadores ocupou o Poder Executivo, é da natureza deles fazer o aparelhamento da máquina pública. Isso eu conheci na Prefeitura de Porto Alegre em 1988, acompanhei toda a trajetória. O PT foi fundado no estado de São Paulo, né, pelas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, junto com os sindicatos. Mas ele se desenvolveu de maneira muito intensa no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque nós temos uma matriz que vem lá do castilismo, do borgismo, depois passou pelo getulismo, evoluiu para o janguismo, chegou no brizolismo e acabou no colo do petismo, né? Então lá nós conhecemos bem, né? As pessoas olham para o sul do Brasil e acham que Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul é igual, não é? E eu sou a prova viva disso. Eu sou a única pessoa de direita do Brasil, do Rio Grande do Sul, que em 32 anos conseguiu ganhar um turno eleitoral. Não é 3 dias, não são 32 dias, são 32 anos, né? Mas eu queria dizer o seguinte, eu fui muito criticado internamente porque eu realmente tirei todo mundo da onde eu podia, que era a Casa Civil. E levei aí uma semana, mais ou menos, para colocar todo mundo de volta, mas eu sabia quem era, por que era e por que não estava. E eu tive 2 episódios no governo que eu acabei muito criticado internamente. Porque a burocracia estatal ela é muito poderosa. A burocracia estatal é tão poderosa que ela acabou com a Federação Brasileira. A partir do governo Fernando Henrique para cá, só se desenvolveu contribuições no Brasil. Por quê? Ou tributos diversos, né? Não tem mais imposto. Isso tem uma lógica. A lógica de concentrar poder em Brasília para garantir que o de mais baixo cargo ganhe como ministro, em poucos anos ganhe como ministro supremo. Ganhe o teto. O senador Exalcir conhece bem isso. E quando foi feita a renegociação da dívida, que começa lá no Fernando Henrique também, foi construído o processo para subjugar os governos estaduais. Só vou pedir se pudesse... E a nova... desculpe, não vou lhe tirar o tempo. E a nova... Essa reforma tributária que está aí, ela acaba com a Federação Brasileira. E vai gastar muito. O senhor pode depois comentar. Por quê? Porque o governo, que também por uma decisão e uma sugestão minha ao presidente, extinguiu 21 mil cargos em comissão. Foi o único governo que fez isso na história do Brasil. E eu sofri, à época, muitas críticas por ter feito isso. É por isso que não avançou para outros ministérios, porque cada ministro tinha autonomia para fazer o que quisesse. Eu pergunto isso, ministro, porque a gente vê, inclusive nessa comissão, não só deputados do PT ou da esquerda que não assinaram a CPMI e hoje posam de investigadores, que não são, que fazem muito mais política do que qualquer outra coisa, mas deputados, inclusive, de alguns partidos de centro, que dizem aqui, hoje mesmo vi um discurso inflamado, são a favor de investigação, contra o roubo dos aposentados, até a Bíblia citada, mas que blindaram aqui o Frei Chico, a Daniele Fonteles, o Milton Cavallo, o Paulo Boldens, o Edson Claro. Isso me deixa louco, indignado, porque no fundo isso aconteceu também no governo do Bolsonaro. Eu sei que muitas vezes, a despeito de opiniões internas como a sua, de um aparelhamento do PT e de outros corruptos aliados ali, que levaram o Brasil a essa situação aqui. A Thaisa Hoffmann, ela criou a empresa dela depois da eleição do Lula. O CNPJ foi criado 2 dias depois da eleição, assim como o Domingos Sávio estavam prontos já para começar a assaltar os cofres públicos e acontecer essa escalada que foi dada depois. Ou seja, durante o final do governo Bolsonaro, já estavam começando a planejar e colocar em prática o saque que aconteceria depois, com a explosão do número de filiados, com a explosão do número de lotes que foram passados com mais de 50 mil pessoas e, claro, toda essa engrenagem que se repete com todos os demais CNPJ.